Bom dia, boa tarde a todos. Vou iniciar a apresentação Levantamento do Estado da Arte, das últimas 3 edições do CID, no eixo temático Comunicação. Os autores do artigo: Bruno Servilhano, professor do Departamento de Desenho da UFMA, Laís Soares e Melissa Almeida, alunos do Programa de Pós-Graduação em Design da UFMA. Como o próprio título já denuncia, o objetivo do artigo é levantar o estado da arte, principais conceitos, autores e abordagens das últimas 3 edições do Congresso Internacional do Design da Informação. Tal evento é organizado em eixos temáticos. O presente artigo é o recorte do eixo temático Comunicação. Foi adotado como método a análise textual, que consiste na avaliação de dados verbais. Para tal, foi utilizado o Iramutec 0.7, que é um software livre, que faz análise estatística sobre corpos textuais. Assim foram coletados, selecionados e analisados 96 artigos desse eixo temático das últimas 3 edições do CID, 2015, 17 e 19, analisados sobre 2 parâmetros, a frequência e a classificação hierárquica correlacional. Primeira análise de frequência. A tabela mostra os termos mais frequentes organizados por ano. Como não poderia ser diferente, os 2 principais termos, independentemente do ano, é design e informação. Afinal de contas, o título do congresso é Design da Informação. Tá? Congresso do Design da Informação. Além disso, há outros termos que emergem dessa análise e permitem verificar que existe alguma diferença entre os anos. Essa diferença fica mais visível quando a gente faz análise fatorial. E aí eu adoto como critério a significância. E o presente gráfico nesse slide é número de palavras organizados por edição. No quadrante esquerdo inferior em vermelho, 2015. Quadrante esquerdo superior em verde, 2017. E 2019, do lado direito, em azul. Vale destacar que quanto maior a palavra em escala, mais significante é o termo. Quanto mais ao centro for no eixo das origens, mais comum é o termo entre as edições, e quanto mais afastado desse eixo, menos significante é com relação aos demais anos. Então, termos como fator, uso, sistema, estilo são comuns, são significantes nas 3 edições. E turístico e vigórico, por exemplo, ele é muito significante em 2015, mas não é tão significativo em 2017 e 2019. Entendida a frequência e essa espacialidade, correlação dos termos, a próxima técnica foi a síntese dos termos mais significativos. Na apresentação a gente não vai apresentar esses termos, a gente convida a leitura do artigo, mas a gente vai destacar algumas questões. Primeiro, os principais termos: comunicação, linguagem e informação. E foi possível perceber que o design da informação está dentro da design gráfico, que faz parte da linguagem visual, é um processo de comunicação. Isso fica até mais evidente com relação aos objetivos dos artigos, que são que consideram o aspecto sintático, apresentação e estruturação, aspecto semântico, a geração e compreensão de sentido, e pragmático, os usos e a interação da informação. Os principais objetos de estudo é o elemento tipográfico e o elemento pictórico, e o usuário foi um conceito, foi um termo muito significativo para esse eixo temático, seja em estudos com critérios objetivos, tempo, erro, eficiência, eficácia, critérios subjetivos, conforto, satisfação, analisando aspectos cognitivos, memorização,
processo de aprendizagem, aspectos fisiológicos, acuidade visual, coordenação motora e de uso, aspecto pragmático. E, de maneira geral, os três principais autoras no caso, né? A professora Carla Spinillo, da Federal do Paraná, com temas de instrução visual animada e temática da área de saúde. Eric Lupton e suas publicações no design gráfico, em especial o grid e a tipografia, e Dondes Adondes, em especial do livro Sintaxe da Linguagem Visual. Compreendido a frequência, a correlação e o significado desses termos, a última etapa foi classificar esses termos em classes, organizar esses termos em classes. E aí o próprio Iramutec ele já organiza essas classes, deixando a critério dos pesquisadores definir os termos de cada classe. E para a definição foi necessário os termos mais significativos, os termos desconhecidos. Termos desconhecidos são... O próprio Iramutec tem um dicionário. E quando esse dicionário não contempla alguns termos, como por exemplo termos estrangeiros ou termos técnicos, ele classifica como termos desconhecidos, que também é muito significativo para a análise. Palavras-chave, que foi a primeira palavra-chave que os autores dos artigos colocaram, e no final a nuvem de palavras de cada classe. Foi assim então que a gente definiu as 5 classes: linguagem, gráfico, métodos, usuário e sinalização. Sobre essas classes, a linguagem debate o imaterial e seus discursos semânticos, o gráfico explora os elementos tipográficos e iconográficos, bem como suas relações sintáticas com a matéria, com a aplicação em textos e páginas, e suas características e estilos como as fontes, tamanhos, cores e serifa. Métodos e usuários, quase como uma classe fundida, né? Entrelaçada, imbricada, compartilham proximidade vocabular, indicando que os métodos de design da informação no eixo temático comunicação envolvem usuários. Nesse sentido, ao definir e ao comentar usuários, quase em muitos artigos estava também falando da definição dos métodos de coleta de dados, ou quando está falando desses métodos, já estavam citando os usuários. Tá? Isso mostra essa proximidade dessas duas classes. E aqui está a classe sinalização, que obteve destaque por apresentar um conjunto de vocabulários mais distantes. Na verdade, é uma classe com mais de um tema, em especial design ambiental, Wayfind e de saúde. Talvez seja por isso que no presente congresso se tem um eixo temático a mais, que é o próprio eixo da saúde. Talvez os organizadores tenham percebido que esse tema tem se destacado nos análises, tá? Nas publicações. Então, a gente conclui essa espacialidade dos termos e suas correlações foi visível no decorrer da pesquisa, uma relação entre linguagem, gráfico e usuário e método, e a valorização de métodos com o usuário ou um esforço para compreendê-los. Muito obrigado, bom dia e boa tarde.